Bem, pessoal, hoje nós estamos iniciando a aula 3, mais especificamente os conteúdos relacionados ao livro 3, né? A primeira aula do segundo bimestre, tá? Dos conteúdos do segundo bimestre. A gente vai começar com essa aula de física falando sobre forças em trajetórias curvilíneas, tá bom? Lembrando mais uma vez para vocês, pessoal, que eu espero que vocês estejam adiantando já alguns desses assuntos através dos aplicativos, né, nesse caso dos códigos de QR Code, né, que direcionam você para a aula do SAS, né, para a plataforma SAS. Então, lá no início do capítulo, como eu já expliquei para vocês lá no grupo, você tem aquele código que você pode acessar as aulas da plataforma SAS, que falam também sobre esses assuntos que estão sendo colocados aqui para vocês no canal, mas que lá também falam desses assuntos também, com aulas também de vídeo para vocês. Então, vocês podem usar lá como mais um material de apoio para vocês estarem continuando os estudos de vocês, tá bom? Lembrando a vocês que qualquer dúvida a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês através dos aplicativos, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, a gente lembra que nos capítulos anteriores a gente falou sobre movimento circular e, basicamente, movimento circular é o movimento de um objeto qualquer ou de algum corpo físico que descreve trajetórias curvilíneas, ou seja, curvas, né? Ou seja, o objeto está dentro de uma trajetória que forma uma curva qualquer. Pode ser a parte de um ciclo, ou um setor circular, como até uma curva totalmente fechada, tá? Bem, esses objetos eles são sujeitos a algumas forças que surgem, né, devido a eles estarem nesse tipo de movimento, tá bom? Então, a primeira, se vocês olharem aqui, ó, aqui ele dá um exemplo, né, por exemplo, de um carrinho de montanha-russa, né, na realidade vários vagões aqui conectados, né, descrevendo essa trajetória circular aqui. Claro que nesse sistema aqui, né, esse objeto aqui, que a gente pode relacionar como um carrinho só, não com essa massa total, ele vai ter, né, sobre ele a ação dessas forças, devido a ele estar descrevendo essas trajetórias circulares ao longo desse percurso, tá bom? Bem, outros exemplos que a gente tem, né, é uma pedra amarrada e um barbante, né, se vocês olharem aqui ele coloca o desenho, né, que fazem girar sobre a cabeça, um carro fazendo uma curva na estrada, como já expliquei inúmeras vezes, né? Se um carro ele descreve uma curva na estrada, né? A gente lembra que existe, né? Surge ali a ação de algumas forças, né? Que pode manter ele ou não dentro dessa trajetória, tá bom? Os planetas girando em torno do Sol também, porque eles descrevem, ou seja, as órbitas deles são trajetórias curvilíneas, né? Os elétrons se movimentando ao redor do núcleo do átomo. Na realidade, isso é um modelo um pouco mais clássico, né? Que a gente pode até tirar, por exemplo, do modelo de Rutherford, né? Que mostra que a nuvem eletrônica, os elétrons, eles circulam em trajetórias quase que, né, circulares ao redor do núcleo atômico. São alguns exemplos de objetos que estão em trajetórias curvilíneas, certo? E aí a pergunta, mas o que faz um corpo descrever uma trajetória curva, né? Bem, essa resposta, para essa pergunta existem várias respostas, né? Então, para uma delas, né, a gente poderia pensar o seguinte: para que o objeto se mantenha na trajetória curvilínea, certo? A gente precisa que necessariamente ele não existe uma força que faça ele sair dela, ou que pelo menos uma força que segure ele na trajetória seja igual à força que faça com que ele saia dela, né? Então, a gente vai pensar aqui numa dinâmica, chamar dinâmica numa trajetória curva, né? Então, a gente tem um objeto, tá? Com massa, a gente pode pensar em um carro, né? E ele está dentro dessa trajetória aqui, que é uma trajetória curvilínea. Sobre ele, dentro dessa trajetória curvilínea, existem várias entidades ou grandezas físicas associadas a esse movimento. Existe o que nós chamamos de velocidade escalar, que na realidade é a velocidade propriamente dita do objeto, né, do carro, por exemplo, em uma rodovia, né, ou numa estrada curva. Existe o que nós chamamos de aceleração, também associada a ele, e aí vocês lembram que a gente já discutiu isso, né, em sala, né? E essa aceleração, pessoal, existem dois tipos de aceleração, basicamente, que tem como resultante uma outra aceleração. Então, a primeira delas é o que nós chamamos de aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial ela é associada a essa velocidade.
que isso quer dizer? Que isso aqui é uma associação propriamente dita do objeto, tá? Então o objeto está aqui com uma velocidade, tá? Que nós chamamos de velocidade escalar, e uma aceleração dentro dessa trajetória curvilínea. Bem, também associar a grandeza associada a esse movimento, temos o que nós chamamos de aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta, geralmente, ela é no sentido do raio, ou seja, na direção radial da curva. O que isso quer dizer? Que isso é uma curva que, se a gente prolongasse ela poderia formar um círculo completo, e isso seria o que nós chamamos de raio de curvatura ou raio da curva, tá bom? Então, essa aceleração tangencial, ela é na direção. Todas essas grandezas que eu falei até agora, pessoal, são grandezas vetoriais, tá bom? Então, todas elas têm esse módulo, sentido e direção, tá bom? Então, a aceleração tangencial, ela é na mesma direção da velocidade escalar, e a aceleração centrípeta, ela é perpendicular às duas, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos o que nós chamamos de aceleração resultante. A aceleração resultante, ela é resultante da aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, que geralmente a gente consegue encontrar ela por uma soma vetorial através de um teorema de Pitágoras, tá bom, pessoal? Bem, tudo bem. Mas, se nós temos uma aceleração resultante e esse objeto tem massa, pela segunda lei de Newton, como a gente já explicou, que é o princípio fundamental da dinâmica, mostra que a força é a massa pela aceleração, ou seja, existe, né, associada a ela o que nós chamamos de uma força resultante. E essa força resultante é o produto da massa do objeto que está nessa trajetória pela aceleração, nesse caso, a aceleração resultante dele, tá ok? Lembrando que essa força resultante, ela é na mesma direção da minha aceleração resultante, tá ok, pessoal? Essa força resultante sobre o objeto, tá? Bem, associada a essa força, as outras acelerações, existem também as respectivas força tangencial e força centrípeta, tá? Então, a força tangencial, como a aceleração tangencial é na direção da velocidade, a força tangencial também é na direção da velocidade, e ela é dada, a minha força aqui resultante tangencial, ela é a massa do objeto vezes a aceleração tangencial pelo princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, tá? E ele diz que a força resultante tangencial é responsável pela mudança do módulo do vetor velocidade, ou seja, a variação desse vetor velocidade é dada, segue a ação dessa força aqui, tá? Ou seja, ela é responsável, essa força é responsável pela mudança desse vetor aqui, né? Do módulo desse vetor, tá bom? Assim como a força centrípeta é responsável pela mudança da direção e do sentido do vetor velocidade. Ou seja, essa força centrípeta aqui, que se vocês olharem, a força centrípeta ela está também na direção radial, assim como a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta gera a força centrípeta, que é dada pelo produto da massa do objeto, da mesma forma, pela aceleração centrípeta, tá? Bem, ela é responsável pela mudança da direção e do sentido do vetor velocidade, não mais do módulo, mas a direção e do sentido, e ela é na direção do centro, ou seja, na direção radial. Essencialmente, a força centrípeta ela é uma força que segura o objeto na trajetória, ou seja, ela segura, por exemplo, um carro em uma rodovia. A gente pode pensar assim, tá? Como ela é na direção do centro de curvatura, ou do centro da curva, né, da trajetória, ela pode ser pensada como uma força que segura o objeto na trajetória. Vamos lá, pessoal. Então, aqui nesse slide ele mostra a condição para que um corpo realize uma curva. Então, você tem aqui um objeto, né? E aí ele está dentro de uma trajetória aqui, nesse caso, curvilínea, né? Nesse caso, um círculo fechado, tá bom? Então, se ele adquire uma velocidade, surge na direção do centro, que nós chamamos de força centrípeta. Essa força centrípeta, pessoal, se você olhar, ó, ela é como se fosse, né, como ele diz aqui, ela é como se fosse um fio, né? Então ela segura esse objeto dentro da trajetória. Se existe uma força que vence a força centrípeta no sentido oposto, o objeto sai da trajetória. Se ela não vence, ou seja, se a força centrípeta for igual, né, for igual à força que está empurrando o objeto, nesse caso, para fora da trajetória, esse objeto se mantém na trajetória. Então a força resultante, o vetor velocidade instantânea, né, de um ângulo θ de tal forma que isso aqui for, o θ for entre 0 e 80, então isso
uma condição para que o objeto continue dentro da minha trajetória, tá? Ele realize a curva, tá ok? Bem, pessoal, aqui ele fala sobre a dinâmica do movimento circular uniforme. Então, o que é o movimento circular uniforme, pessoal? O movimento circular uniforme, como eu já expliquei para vocês, é o movimento no qual o objeto está dentro de uma trajetória curvilínea, né, circular nesse caso, com alguma grandeza, nesse caso, uniforme. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a velocidade e a aceleração no MCU aqui, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, o movimento circular uniforme, a gente tem uma velocidade constante. Essa é a característica básica para o movimento circular uniforme. Ou seja, o objeto basicamente está dentro de uma trajetória curvilínea, de um circuito fechado, ou parte dele, com uma velocidade constante. Ok? Então, você tem aqui um objeto, né, dentro de uma trajetória curvilínea e você tem uma velocidade, né, que caracteriza esse objeto, e essa velocidade, essencialmente, ela é constante. Aqui ele está dizendo que o movimento circular uniforme, a força resultante tangencial é igual a zero, e isso é fácil de ver, porque se você tem uma velocidade uniforme, isso quer dizer que a aceleração tangencial ela não muda com o tempo. Se ela não muda com o tempo, isso quer dizer que a velocidade final inicial é igual a zero, ou seja, não há variação de velocidade, portanto você não tem uma aceleração do tipo tangencial, tá ok? Aqui diz também que a minha força resultante, nesse caso, é igual à própria força centrípeta, porque se não há aceleração tangencial, isso não quer dizer que não haja força centrípeta, não haja aceleração centrípeta, na realidade há aceleração centrípeta, então se não há aceleração tangencial, a força resultante, ou seja, a aceleração resultante é igual à aceleração centrípeta e a força resultante também se torna a força centrípeta, tá? E mostra mais que para o movimento circular uniforme, a minha força resultante, que é igual à minha força resultante centrípeta, ou minha força centrípeta, né? Ela é o produto da minha massa, do objeto que está na trajetória, vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura, certo? Esse é o mv ao quadrado sobre r, que nós todos já conhecemos bem. Então, e que vocês com certeza já viram no nono ano, né? Então, você tem aqui um objeto dentro de um movimento circular uniforme, a sua velocidade escalar para esse objeto com essa massa aqui, ela é uma velocidade constante. Se ela é uma velocidade constante, você não tem aceleração tangencial, e a força resultante sobre esse objeto é simplesmente a força centrípeta que segura o objeto dentro da trajetória, né? Esse aqui seria, obviamente, o raio de curvatura, ok? Tudo bem. Trajetórias curvas em planos horizontais. Então, vamos lá, pessoal. Na figura, a resultante centrípeta horizontal corresponde à força de tração do fio sobre um corpo. As forças verticais normais, normal e o peso estão em equilíbrio nesse caso. O que ele está mostrando aqui, pessoal? Você tem um objeto, né, dentro de uma trajetória, né, nesse caso aqui é a trajetória curvilínea, e ele está ligado aqui a um centro dessa curvatura pelo um fio, né? Bem, se ele está ligado aqui, nesse caso, pelo fio, e ele está aqui, por exemplo, em um movimento circular uniforme, basicamente a única força que existe aqui, né, uma força em trajetória curvilínea, nesse caso aqui, é a força centrípeta. Se existe apenas a força centrípeta, ela vai se igualar no caso aqui a tensão, ou seja, essa tensão aqui, ou tração, a gente pode chamar disso, ela é igual à minha força resultante centrípeta. Se ela é igual à força resultante centrípeta, eu posso dizer que nesse caso aqui, a minha tensão aqui, a gente pode chamar assim, né, ou tração, ela é igual ao produto da massa, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por R, certo? Que nesse caso é o raio da trajetória, tá? Aqui ele mostra alguns exemplos, né, e aqui agora está relacionado mais a problemas físicos, tá, pessoal? E um desses problemas aqui é o que nós chamamos de pêndulo, né, cônico, né? Então, o que é o pêndulo cônico? É um problema de forças resultantes em trajetórias curvilíneas, né? Então, você tem um pêndulo que, né, basicamente é um objeto segurado a um suporte, né, um suporte fixo, né? Então, esse objeto ele é ligado por um fio a esse suporte, e nesse caso aqui, o pêndulo, o objeto que tem massa aqui, ele está fazendo ciclos, tá? Então, você fez com que ele adquirisse uma velocidade para cá,
né? Esse objeto está descrevendo trajetórias curvilíneas, né? E ele vai girar, né? Formando aqui um cone, né? Se você olhar, cada vez que ele gira, né, tem uma volta completa, ele forma um cone, o conjunto, né? O conjunto massa-fio, tá? Então, para esse tipo de problema, né, que pode ser, a gente pode aplicar as forças em trajetórias curvilíneas para resolver esse tipo de problema. Bem, basicamente, para esse tipo de problema, o que as grandezas que são precisas, né, para a gente poder resolver esses problemas são as grandezas que na maioria das vezes são utilizadas, né? A força resultante, que para esse tipo de problema ele é o produto do peso, né, que esse peso aqui nesse caso é o peso que está atuando sobre a massa, tá, do objeto, multiplicado pela tangente do ângulo formado, nesse caso aqui, pelo fio, né, e essa linha que nós chamamos de linha normal, né, a linha normal aqui é o eixo central aqui do pêndulo, tá? A gente também pode calcular a aceleração através da gravidade vezes a tangente também desse mesmo ângulo, tá? Através dessa relação aqui, ó, que é uma relação geométrica, né, que relaciona a tração com o peso e a força resultante. E a gente pode calcular o que nós chamamos da velocidade, nesse caso a velocidade da massa, tá? Então a velocidade desse objeto que está girando aqui, ele é dada pela raiz, tá, do raio, nesse caso aqui, o raio é essa distância daqui para cá, né? A gente pode até dizer que também é o raio da curva completa, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela tangente do ângulo aqui, tá bom? Bem, pessoal, esse é um dos vários problemas que vão aparecer para vocês ao longo dos exercícios aí, tá bom? Aqui tem um exemplo que eu vou deixar para vocês, que essencialmente é um exemplo bem interessante para que vocês possam discutir e tirar dúvidas com a gente, tá? Aqui também tem mais um exemplo, não, desculpa, aqui nesse caso ele está mostrando mais um problema associado a forças, né, em trajetórias curvilíneas, e aí ele mostra um exemplo de um carro agora em uma trajetória. E se vocês perceberem, pessoal, aqui a gente está fazendo o que nós chamamos de diagrama de forças. Então, para todo e qualquer problema envolvendo forças, grandezas físicas de origem vetorial, a gente tem que fazer esse diagrama de forças, tá ok, pessoal? É essa a ideia de a gente utilizar, assim que a gente constrói a dinâmica do sistema. Então, ele está mostrando aqui um problemazinho bem básico. Um carro tem uma massa M, né, qualquer, e ele descreve uma curva horizontal de raio R. Então, esse é o raio de curvatura aqui, ó, tá? Com velocidade escalar constante, ou seja, a velocidade dele é constante, ou seja, o carro está descrevendo o que nós chamamos de MCU, né, que é um movimento circular uniforme, como a figura indica, e aí ele está pedindo para desprezar o efeito do ar, que nesse caso aqui o ar pode realmente ter um efeito significativo, tá? Então, o que você faz para resolver um problema desse? Você tem que tirar todas as forças que estão atuando sobre esse sistema. O que isso quer dizer? Desenhar todas elas, tá? Então, essencialmente, você vai tirar o peso, né? Você vai desenhar o peso, tá? A outra força que atua, como a gente já explicou lá, todas essas forças seguem o princípio fundamental da dinâmica, que né? Ou seja, elas são originárias da segunda lei de Newton, tá? Então, se vocês lembrarem lá as aplicações, né, que eu expliquei para vocês da segunda lei de Newton, vocês vão lembrar do peso, que está associado à massa desse objeto. Vocês vão lembrar da força normal, que geralmente em trajetórias horizontais, essa força ela é contrária ao peso, geralmente contrária ao peso. Vocês vão lembrar da força de atrito, né, que é uma força que está associada para esse problema à interação entre a roda do carro e a pista, né, o chão nesse caso. E aqui eu tenho o raio, né, da curva, da minha curvatura, tá? Então ele mostra, na figura, a força centrípeta horizontal corresponde à força de atrito estático, que impede o seu escorregamento lateral. As forças verticais normal e peso estão em equilíbrio. O que isso quer dizer, pessoal? Se o objeto, se o carro ele está dentro da curva, ou seja, ele não consegue sair dela, né? Quem segura ele dentro da curva seria a força centrípeta, que nesse caso aqui é igual à minha força de atrito lateral, né? Então, essa força de atrito lateral, para esse problema aqui, ela é igual à força centrípeta. Com isso, nós podemos dizer que a força resultante centrípeta é igual à força de atrito aqui máxima, nesse caso, força de atrito lateral. Como a gente sabe a equação para a força de atrito, como já expliquei para vocês, e a equação de força centrípeta, a gente pode chegar em uma equação
que relaciona a velocidade máxima que esse carro pode ter dentro dessa trajetória, levando em consideração a força de atrito, força normal e a força peso que age sobre ele, ok? Bem, fazendo a igualdade entre as duas forças, a gente tem que a massa vezes a velocidade máxima dividido por R, né, ao quadrado, nesse caso, né, velocidade ao quadrado, é igual ao coeficiente de atrito, nós chamamos de coeficiente de atrito estático, né, tá ok? Vezes a massa vezes a gravidade. Essa equação aqui, né, esse aqui é a força de atrito, tá? Então, μ vezes a massa vezes a gravidade é igual a força de atrito. Lembrando que a massa vezes a gravidade é igual ao peso. Como aqui a gente está em uma trajetória horizontal, então o peso é igual ao normal, tá bom? Bem, resolvendo aqui, cancelando as massas, a gente chega na equação que resolve esse tipo de problema. Então, se você tem um tipo de problema como esse, né, um carro, né, descrito, por exemplo, descrevendo, ou seja, dentro de uma trajetória circular, né, em uma pista qualquer, levando em consideração as forças de atrito, peso normal, a gente tem que a velocidade máxima que ele pode alcançar é a raiz do meu coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio de curvatura, ou seja, depende diretamente dessas três grandezas físicas, tá bom? Bem, aí tem um exemplo para que vocês possam, nesse caso aí, aplicar, né, aquela equação anterior, tá? Aí vocês podem tentar fazer esse exemplo, e se vocês não conseguirem, podem entrar em contato comigo, vou deixar para que vocês vejam. Lembrando que esses slides, pessoal, vocês podem me pedindo eles, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês através lá do grupo, tá bom? Eu posso mandar eles para vocês sem problema nenhum, tá, pessoal? Bem, pessoal, um outro exemplo aqui que a gente mostra é o que nós chamamos de curva inclinada ou sobrelevada, né? Aqui também é um problema de dinâmica, ou seja, de forças, né, de dinâmica em trajetórias curvilíneas, que é a mesma coisa de forças atuantes em trajetórias curvilíneas, tá? E aqui ele mostra o problema agora de um avião, né? Onde esse avião aqui está fazendo uma trajetória curvilínea, né? Esse avião com certeza ele tem massa, portanto, sobre eles atua um peso, né? Essa força aqui é uma força resultante devido a essa inclinação aqui do avião em relação a esse raio de curvatura, né? Esse raio de curvatura dessa trajetória que ele está fazendo, tá? Da trajetória curvilínea aqui. E aí, através se você observar aqui, ó, isso aqui é força centrípeta, né? Isso aqui é o peso vezes a tangente desse ângulo aqui, né? Ou seja, através se você cancelar as duas massas aqui e resolver essa equação, você vai mostrar que, na realidade, essa velocidade aqui, né? Que seria uma velocidade que esse avião pode adquirir aqui dentro dessa trajetória curvilínea, está diretamente relacionada ao raio de curvatura vezes a gravidade vezes a tangente desse ângulo de inclinação aqui, tá, pessoal? Então, você percebe que, na realidade, essas são as aplicações práticas, né, de dinâmica em trajetórias curvilíneas, tá? Exemplos práticos, ou seja, cotidianos que podem ser aplicados na aeronáutica ou na engenharia e em vários outros ramos, né, da engenharia ou da tecnologia, tá ok? Bem, aqui também mostra um dos problemas mais vistos, até mesmo em livros, né, em questões do Enem, que são os problemas relacionados agora a carros, né, digamos assim, a objetos que estão em trajetórias curvilíneas, mas que essas trajetórias, elas não necessariamente elas são planas. Ou seja, a curva ela tem uma leve inclinação. A gente pode pensar, por exemplo, em alguns circuitos automobilísticos, até mesmo de alguns circuitos automobilísticos tipo NASCAR ou qualquer um desses. Se vocês olharem, existem algumas curvas que têm algumas inclinações. Para esse tipo de problema, pessoal, para a gente calcular a velocidade com que esse objeto ele descreve, né, a velocidade máxima que ele pode descrever, né, dentro dessa trajetória, a gente precisa levar em consideração essa leve inclinação. Então, como é que a gente resolve um problema como esse, que vocês vão ver em muitos exemplos que vai ter aí dentro dos conteúdos, né? Vamos pensar que a gente tem um objeto, né, um carro, dentro de uma trajetória curvilínea, no qual essa trajetória curvilínea é uma pista, tá? E essa pista ela tem uma inclinação, né? Ela é inclinada, ou seja, ela é inclinada através de um ângulo θ qualquer, né? Ou seja, ela é uma ladeira, né? Bem, esse objeto, ele está com uma distância do que nós chamamos de centro de curvatura, né? Ou seja, do centro da pista, tá? Essa distância daqui para cá é o raio, tá? Então, o raio de curvatura, que aqui ele chamou como
ele colocou como R minúsculo aqui, né? Se vocês olharem, né, esse objeto, ó, ele está aqui dentro dessa curva aqui, existem várias forças atuando sobre ele. Acho que aqui está um pouco melhor. Então, se vocês olharem aqui, tem o peso, que é a massa vezes a gravidade. Tem o que nós chamamos de componente da força normal, né? Tá? Essa componente da força normal é a componente que nós chamamos de componente horizontal e aqui nós chamamos de componente vertical. Isso é a força normal. Se vocês olharem, a força normal, ela não é aqui, ó, o peso, ela não está na mesma direção do peso. O que isso quer dizer, pessoal? Porque se vocês lembrarem lá do que eu expliquei para vocês anteriormente, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de interação. Ou seja, se o corpo está sobre essa superfície, a força normal ela é perpendicular, ela cruza a superfície formando um ângulo de 90 graus. Então, se você olhar, aqui o peso está nessa direção, porém a força normal está nessa. Então, o peso nessa direção, ele vai ter também uma componente horizontal, uma componente vertical e uma componente horizontal. Bem, analisando todas essas forças atuantes, tá? Com relação a esse ângulo θ aqui, pessoal, a gente vê que a tangente desse ângulo θ aqui, ela é ao que nós chamamos de força, né? Nesse caso aqui é a força resultante centrípeta, ou seja, ela é igual à força resultante centrípeta dividido pelo peso. Se você fizer o diagrama aqui, ó, a força resultante centrípeta é nessa direção, tá? O θ é esse ângulo, tá? E o peso é esse. Se você fizer a relação aqui, ó, você vai ver que a tangente desse θ vai ser igual a essa força aqui, né, resultante centrípeta dividido pelo peso. Então, quando você faz isso, você cai numa equação que mostra que se você passar esse peso para cá multiplicando, você vai ter que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R é igual a massa vezes gravidade dividido pela tangente. Se você cortar as duas massas, você vai mostrar que a velocidade aqui é dada pela raiz do raio de curvatura vezes a gravidade vezes a tangente do ângulo de inclinação da pista para esse tipo de problema, tá bom? Então, pelas mesmas razões apresentadas no estudo do pêndulo cônico e da curvatura do avião, pode-se entender também a curvatura sobrelevada. Ou seja, a força normal e peso geram uma contraposição resultante à força centrípeta horizontal. Você percebe que eu tenho 3 problemas práticos que podem ser resolvidos através do estudo da dinâmica de trajetórias curvas, tá? O outro problema prático que a gente resolve, né, muito na prática, né, que a gente calcula, faz muitos cálculos, é o problema do rotor, né, pessoal? Então, o que é o rotor? O rotor é um espaço cilíndrico oco, né, que pode rodar em torno do eixo vertical central. Então, você tem aqui um objeto que pode, né, esse espaço ele pode girar, e aqui seria o eixo central, né, o eixo vertical aqui central. Então, tá aqui, ó. Bem, se você tem um objeto de massa, uma pessoa aqui, não, né, qualquer coisa que tenha massa aqui, há uma distância R desse centro aqui, e você coloca ele para rodar, tá? Fazendo a análise do diagrama de força, você observa que a força aqui, nesse caso aqui, a força de atrito, né, estático, né, que está associada à velocidade, nesse caso aqui está associada ao movimento que o objeto está fazendo, ela é igual ao peso, tá? Se ela é igual ao peso, isso implica que a força de atrito, né, que é um μ vezes, né, μ estático, nesse caso aqui, vezes a normal é igual a m vezes g. Então, a gente pode, a partir dessa equação, dizer que a normal ela é igual a massa vezes a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito estático aqui, né? Bem, também a gente pode tirar como conclusão que a força resultante centrípeta aqui, que geralmente atua na direção do raio, na direção radial, ela é igual ao próprio a própria força normal. Se ela é igual à própria força normal, a gente tem que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R é igual a equação da normal que está aqui, ou seja, só substituiu isso aqui. E aí a gente cai no que nós chamamos de velocidade mínima necessária para impedir a queda, né? Que nesse caso aqui, ele está perguntando o seguinte: uma pessoa entra no rotor, fecha a porta e fica de pé contra a parede de repouso. O cilindro começa a rodar até atingir uma certa velocidade. Quando o chão se abre, abaixo da pessoa, ele vê um poço fundo, mas a pessoa não cai, permanecendo presa ao rotor. Então, se você girar aqui muito tempo e abrir essa tampa de baixo, a pessoa não vai cair porque ela está
ela faz parte, digamos assim, do rotor, né? Ela está na mesma referencial que ele, e através dessa equação a gente calcula a velocidade mínima para que ela não caia, né? Ou seja, se ele diminuir muito a velocidade de tal maneira que seja abaixo desse mínimo, a pessoa vai efetivamente cair, ok? Isso é também um problema de dinâmica em trajetórias curvilíneas, tá? Bem, outro problema que a gente resolve em dinâmica de trajetórias curvilíneas são trajetórias curvas em planos verticais, tá, pessoal? Então a gente tem aqui problemas de pêndulo simples, tá? Então você tem o que é o pêndulo, como eu já expliquei para vocês, o pêndulo cônico lá, o objeto de massa girava assim, né? E o pêndulo simples a gente solta para ele poder ficar oscilando. Mesmo ele oscilando assim, você percebe que ele tem uma trajetória que descreve uma curva, tá? E aí ele vai ter uma velocidade associada à massa que está ligada por esse fio aqui, né? Com esse tamanho a esse objeto, vai ter uma constante gravitacional, ou seja, que vai gerar um peso, né, nesse objeto. E aqui tem um diagrama de força. O peso empurra ele para baixo, a tensão ou tração do fio, né, segura ele, né, como eu já expliquei anteriormente para vocês, segura ele para cima, tá? E eu tenho também a força de atrito aqui nesse caso, né? Desculpa, então, pessoal, aí ele diz, aqui o problema diz, considera um corpo de massa M suspenso por um fio ideal, oscilando no plano vertical sob a ação da força de gravidade livre de efeitos do ar, né? Ao passar pelo ponto mais baixo, nesse caso aqui, esse ponto, né, da trajetória de raio R, animado com velocidade horizontal, o corpo pendular deve possuir uma força resultante centrípeta orientada para cima. Então você tem aqui, ó, uma força que é centrípeta para cima, né? Logo nesse ponto, a força de tração fica sobre o fio e o corpo deve ser mais intenso do que o valor de seu peso para gerar sua resultante. O valor dessa tração é dada. Então a força resultante centrípeta aqui para esse ponto aqui, né? Ela é dada pela tensão menos o peso, né? Quando a gente joga na equação, a gente mostra que a massa vezes a velocidade ao quadrado por R é igual a tensão menos o peso, e a gente consegue descrever a tensão em termos do peso e da minha força de resultante centrípeta também. Tá? É um outro problema também que pode ser resolvido. A gente vai deixar mais esses dois problemas para que vocês possam... esses dois tópicos para que vocês possam dar uma olhada, tá, pessoal? Tirarem dúvidas quando vocês precisarem. E tem mais esses dois tópicos aqui também que eu quero que vocês dêem uma olhada e tirem dúvidas comigo, tá, pessoal? Tem alguns exemplos também que eu queria que vocês olhassem com calma, tá? Alguns exemplos de rotor, tá? Aqui alguns exemplos que falam sobre forças inerciais. E por essa aula é só isso. Pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que vocês... continuassem fazendo os exercícios, né? Lembrando que a princípio, né, essas primeiras aulas serão de aulas teóricas, mas pedir a vocês que vocês iniciem, né, os estudos, já adiantem algumas coisas já do capítulo através das aulas, através do QR Code, né, que vai direcionar vocês para as aulas da plataforma SAS. Pedir a vocês também que qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu estou vendo poucas pessoas entrando em contato comigo, poucas dúvidas, poucos acessos às aulas do canal. E pedir a vocês pedir mais uma vez que vocês possam, para quem ainda está devendo os exercícios, que vocês possam estar enviando esses exercícios, essas atividades para a gente estar fazendo a correção, tá bom, pessoal? Então, até a próxima e tchau, tchau.